Meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma honra e uma alegria recebê-los aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe, nós estamos fazendo uma série de estudos do livro do Apocalipse, a nossa classe bíblica, todas as terças-feiras às 20 horas aqui no canal Cidadão Celestial. E nós chegamos hoje no estudo do capítulo 4, no nosso terceiro estudo da série, no capítulo 4, onde nós vamos estudar a respeito da visão que João teve do trono de Deus. Então, o estudo de hoje ele está imperdível, é maravilhoso. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, que você será, com certeza, muito abençoado. Tá bem? A palavra de Deus, o livro do Apocalipse, ele nos diz que bem-aventurados, né, aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras escritas, pois o tempo está próximo. Então, por isso é que nós aqui do canal Cidadão Celestial temos dedicado tempo para o estudo da palavra de Deus e também para o estudo do livro do Apocalipse, justamente porque estamos vivendo o tempo do fim e Jesus Cristo ele está muito próximo de voltar. Então, nós precisamos estar preparados para receber o Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Ele está muito próximo de voltar. E a preparação, ela passa pelo estudo da Palavra de Deus, em especial dos livros de profecia. Por isso é que nós estamos, então, dedicando tempo toda semana para o estudo do livro do Apocalipse. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu deixo aqui o convite para que você se inscreva, curta esse vídeo, porque isso ajuda também o canal, e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas. Os estudos 1 e 2, eles estão disponíveis no nosso canal. Inclusive, nós temos uma playlist aí que está disponível, né, com os estudos do Apocalipse. E aí eu deixo o convite, então, se você não acompanhou os outros estudos, que você possa acompanhar também. Ok? Então, hoje vamos estudar a respeito do trono de Deus. E antes, como de costume, nós sempre fazemos uma oração para que o Espírito Santo possa conduzir o estudo da Palavra de Deus. Eu convido você, se possível, para que você feche seus olhos e curva a sua fronte para que possamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra e estudarmos o livro do Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe o estudo, que o Senhor nos inspire através do Espírito Santo, para que possamos aprender mais a Tua Palavra e assim estarmos preparados para a volta de Jesus. Abençoe os amigos que estão nos acompanhando neste momento, ao que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom, meus amigos, este capítulo 4 do livro do Apocalipse, ele é maravilhoso a respeito do trono de Deus. E quando a gente olha para o nosso mundo hoje, as coisas que estão acontecendo, parece que o mundo ele está sem controle, né? Sabe que tem alguém no comando, é tanta bagunça, tanta desordem, são tantos pecados, tantos problemas, tantas dificuldades. Nós estamos passando aí agora por uma crise, ainda estamos passando por uma crise muito terrível, uma crise sanitária que desencadeia várias outras crises, como, por exemplo, crise financeira, né, crise econômica, muito desemprego, muita fome. E às vezes a gente para pensar, mas será que tem alguém no comando disso tudo? Olha, a palavra de Deus, ela nos diz que sim, que existe um Deus todo-poderoso que comanda o universo, o céu, a terra e o mar. A palavra de Deus, ela nos dá essa garantia de que o nosso Deus, ele não está aquém das dificuldades da humanidade. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam no tal do deísmo. Já vou falar nisso? São filosofias, né? De que Deus criou o mundo e o deixou à sua própria sorte. Mas a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, os versos que nós vamos estudar hoje do capítulo 4, ele nos ensina que a coisa não é bem assim, de que existe sim um Deus no comando. Então, logo depois que João
teve a visão de Jesus Cristo ressurreto, lá que nós estudamos no capítulo 1, na introdução. Se você não estudou, mais uma vez eu deixo aqui o meu convite para que você estude nosso primeiro estudo da série do Apocalipse, que está disponível no canal. João recebeu então a ordem para escrever o Apocalipse em forma de cartas e endereçar as 7 igrejas. E então ele teve uma visão a respeito do trono de Deus. Então, no capítulo 4, no verso 1, está escrito o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deves acontecer depois destas coisas. Então, João, ele recebe um convite para passar por uma porta aberta no céu. E esse convite ele tem como objetivo mostrar as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, nós vamos aprender ao longo do estudo do livro do Apocalipse que a profecia é uma verdade que vai se ampliando com repetições. Então, por exemplo, nós estudamos as 7 igrejas na semana passada. Na semana que vem, vamos estudar a respeito dos 7 selos. E vamos perceber que os 7 selos nada mais são do que uma ampliação daqueles mesmos períodos que nós aprendemos lá nas 7 igrejas. Lembra que as 7 igrejas, elas são períodos, né, elas prefiguravam períodos em que a igreja cristã passaria ao longo das eras, né, desde os tempos de João até a volta de Jesus. E os 7 selos, eles vão ampliar essas visões, esses períodos, né, que a igreja passaria. Depois virão as 7 trombetas, e vai acontecer a mesma coisa. A verdade ela vai se ampliando. Então, João recebeu esse convite divino, né, a ir até o céu. João foi um privilegiado, né? Ele teve uma visão, imagina só, uma visão do trono de Deus. E ele continua esse relato nos versos 2 e 3 do capítulo 4. Imediatamente me achei em espírito, ou seja, ele estava tendo uma visão, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então aqui João ele teve uma visão do trono de Deus e ele começa a utilizar elementos ali que ele conhecia como pedras preciosas, por exemplo, para ele descrever o que ele estava vendo. E aqui há alguns detalhes interessantes, né? Porque ele diz que ao redor do trono há um arco-íris. Lembra do arco-íris, né? O sinal que Deus deixou para Noé após o dilúvio, lá no livro de Gênesis, dizendo que toda vez que as pessoas vissem esse sinal, o arco-íris ele simbolizaria então o sinal da aliança de Deus com Noé, de que ele não mais destruiria o mundo através de outro dilúvio. Então você veja que esse arco-íris, João ele vê também ao redor do trono, e ali ele utiliza essas pedras então para descrever o que ele estava vendo. Então o João, na verdade, ao ir até o céu e adentrar por aquela porta, conforme nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 4, verso 1, João, ele então adentra ao santuário celestial. Ok? O trono de Deus, ele fica no santuário celestial. Então nós percebemos que o santuário celestial que é o centro de comando do universo. É onde Deus habita e de lá ele comanda toda a terra e também todo o universo. Lembra que quando Moisés ele estava no monte, logo após ter liberto o povo do Egito, do cativeiro egípcio, ele recebe também ali uma ordem de Deus para construir um tabernáculo, né, um santuário, conforme a planta que lhe foi mostrada no monte. Então, o santuário do Antigo Testamento era uma miniatura do santuário celestial.
mostrado por Deus. E Moisés, então, junto com o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles construíram o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado por Deus a Moisés no monte. Então, existe o santuário celestial. E João, então, ele teve essa visão do trono de Deus no santuário celestial. Então, vamos aqui mais alguns elementos, né, mais alguns detalhes dessa visão que João teve do trono. E aqui no verso 4, no capítulo 4, ele diz o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, quem seriam esses 24 anciãos que estão sentados ao redor do trono, sentados em tronos também? Você veja alguns detalhes. A palavra de Deus nos diz que esses 24 anciãos estão vestidos de branco e nas suas cabeças tem coroas de ouro. Ok? Então, quem são esses 24 anciãos? Você veja que no Apocalipse eles são mencionados 12 vezes. Eles estão sentados em tronos, vestidos de branco, com coroas nas cabeças, e eles são assistentes de Jesus Cristo. Mais uma vez no Antigo Testamento, quando nós vamos ali para o livro das Crônicas, principalmente, livro de 1º e 2º Reis, livro das Crônicas, nós vemos que o tabernáculo, né, o santuário celestial, o tabernáculo do Antigo Testamento, possuía 24 turnos, né, onde os sacerdotes eles oficiavam nesses 24 turnos, eles se revezavam ali, oficiando no santuário celestial. Então aqui, João ele teve essa visão, que lhe mostra uma referência do que era no Antigo Testamento, né, desses sacerdotes que trabalhavam divididos em 24 turnos, ou seja, eles ajudavam ali, né, nos ofícios do santuário terrestre. Então, João ele teve essa visão desses 24 anciãos assistindo a Jesus Cristo no santuário celestial. Porque nós entendemos pela palavra de Deus, principalmente quando você vai para o livro de Hebreus, de que Jesus Cristo ele está neste momento no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Essa é uma verdade maravilhosa que a palavra de Deus nos apresenta. Então, alguns detalhes aí desses 24 anciãos. Agora, para a gente poder tentar entender quem são esses 24 anciãos, a palavra de Deus nos dá algumas dicas e existem algumas interpretações, o que será apresentado aqui é uma dessas interpretações para quem seriam esses 24 anciãos. Veja o que diz lá em Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dá-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, verso 21. A palavra de Deus nos diz, e quem vencer, ou seja, isso está se referindo a pessoas aqui na Terra. Aqueles que venceram o pecado mediante a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus ele faz essa promessa, né, de sentar-se com ele no seu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então, veja outro texto interessante lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, dos versos 50 a 53, que nos dá também uma dica, uma pista de quem poderá ser esses 24 anciãos. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então veja só, Jesus Cristo, no momento da sua morte, da sua crucifixão, o que aconteceu?
o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, indicando então que não eram mais necessários aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, aquelas ordenanças do Antigo Testamento, elas haviam sido abolidas porque cumpriu-se a morte de Jesus na cruz, então aquilo perdeu o sentido. O sacrifício definitivo já estava feito, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então a palavra de Deus nos dá uma informação importante de que por ocasião da morte de Jesus, algumas pessoas foram ressuscitadas, ou uma ressurreição especial. E essas pessoas saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Agora, obviamente que a Bíblia não nos dá o nome dessas pessoas, né? Não apresenta o nome dessas pessoas. Apenas diz que alguns foram ressuscitados nessa ressurreição especial por ocasião da morte de Jesus. E aí nós podemos, então, utilizar a nossa imaginação. Quem sabe o João Batista não foi ressuscitado? Morreu pouco tempo antes, foi decapitado por ordem de Herodes. Quem sabe o rei Davi não foi ressuscitado? A gente vai viajando aí, né? Usando a imaginação. Quem são essas pessoas que foram ressuscitadas por ocasião da morte de Jesus? Então nós entendemos que esses 24 anciãos que estão neste momento auxiliando Jesus Cristo no santuário celestial, intercedendo não é, por todos nós, são essas pessoas, então, que ressuscitaram né, nessa ressurreição especial. Agora, uma coisa importante para nós destacarmos é que essas pessoas são apenas auxiliares, ok? Elas não intercedem por ninguém. O único que pode interceder diante do Pai é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos diz que só existe uma pessoa, só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo. Então, essas pessoas que ressuscitaram, por mais que elas foram pessoas santas, santas no sentido de serem separadas por Deus para um propósito, né? Esse é o sentido de santidade na palavra de Deus, não de pessoas impecáveis, né, que atingiram um grau de maturidade espiritual que não podem pecar mais. A Bíblia não apoia esse tipo de ideia. E também não apoia a ideia de que existem santos no céu intercedendo por outras pessoas. Isso também não existe na palavra de Deus. O único que pode interceder por mim e por você é o Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos, mediante o estudo desses textos, de que esses 24 anciãos são seres humanos que tiveram a sua experiência aqui na Terra, foram vencedores mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E aí Jesus, então, como se fosse como se fosse as primícias do seu, né, da sua obra de salvação, apresenta essas primeiras pessoas, esses primeiros resgatados para Deus. Como se fosse ali, digamos assim, os primeiros frutos, né? Os primeiros frutos da sua obra de salvação aqui na Terra. Ok? Outro texto também que nos ajuda a embasar esse pensamento, está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 8. Olha que interessante esse texto. O apóstolo Paulo escreveu: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então esse texto nos apresenta aqui de que quando Jesus Cristo, após a sua ressurreição e ascensão aos céus, ele levou algumas pessoas, né, alguns prisioneiros do quê? Prisioneiros da morte, que foram libertos da prisão. E deu dons aos homens, ou seja, os imbuiu de ajudá-los ali no santuário celestial, nessa obra de Jesus Cristo ao interceder por nós, ao aplicar os seus méritos obtidos na cruz
diante de Deus o Pai, intercedendo por mim e por você. Olha que verdade maravilhosa e profunda a palavra de Deus nos apresenta. Então vamos continuar aqui identificando mais alguns elementos da visão que João teve do trono de Deus. No verso 5, capítulo 4, diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, alguns teólogos, eles identificam esses elementos como o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus. Por que os 7 Espíritos de Deus? O número 7, ele é muito recorrente no Apocalipse, porque o número 7 nós entendemos por ser o número da perfeição, o número de Deus. 777, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando a palavra de Deus nos diz os 7 Espíritos, nós podemos entender, por exemplo, as 7 igrejas que estudamos na semana passada, o Espírito Santo está presente em todas as eras, em todos os momentos, em todos os 7 períodos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está conduzindo sempre a igreja. Louvado seja Deus, porque essa realidade nós podemos entender na nossa época, o período da igreja de Laodiceia que estamos vivendo hoje. O Espírito Santo, ele está presente e ele irá realizar uma obra especial no tempo do fim, que é encher a igreja do Espírito Santo para que a última verdade, a última mensagem de advertência ao mundo seja dada. Por isso, se neste momento você está aqui estudando o Apocalipse, saiba que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na sua vida, assim como tem trabalhado na minha também. Louvado seja Deus, e nós agradecemos ao Espírito Santo por isso. Continuando aqui, os 4 seres viventes, que são alguns outros elementos aí que João observa ao redor do trono de Deus, né? Então a gente já vai identificando. Ao redor do trono haviam 24 anciãos, que nós entendemos então que podem ser pessoas ressuscitadas, uma ressurreição especial por ocasião da morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo de Deus também está presente ali. E agora nós encontramos esses 4 seres viventes. Então vamos tentar identificar também. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então vamos tentar entender melhor isso. Ele continua, né? João continua aqui descrevendo esses 4 seres viventes. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Então aqui você tem uma série de elementos, né, que João descreve para que a gente possa imaginar esses 4 seres viventes. Estão relatados aí nos versos 7 a 8, 7 e 8 do livro do Apocalipse, no capítulo 4. Você veja que Ezequiel, no Antigo Testamento, ele teve uma visão semelhante ou praticamente idêntica à que João teve no Apocalipse. Olha só o que está escrito, Ezequiel 1, de 1 a 10. Nós não vamos ler todos os versos, mas depois você pode ler com calma, e aí você pode fazer essa comparação das visões que Ezequiel e João tiveram. Olhei, e eis que uma grande nuvem, como fogo a revolver-se. No meio disto, uma coisa como metal, brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Aqui estão os 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Então veja que são praticamente é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, né, que João fez lá do Antigo Testamento.
E aqui a gente entende, como no primeiro estudo que nós fizemos, de que para você poder, a chave para você entender o Apocalipse é o Antigo Testamento, ok? Então, para a gente poder entender esses quatro seres viventes, o que significam esses rostos, rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia, o que seriam isso? Que simbolismo é esse que João apresenta, e também o livro de Ezequiel no Antigo Testamento? Veja que no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, quando estavam ali peregrinando pelo deserto, elas acampavam ao redor do santuário. Então, quando a gente lê ali o Pentateuco, né, o livro do Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, nós percebemos essa dinâmica ali do acampamento de Israel quando o tabernáculo ainda era móvel. Não existia um santuário fixo, que foi construído depois por Salomão. Então, eles desmontavam e montavam, desmontavam e montavam. E tudo era perfeitamente organizado, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus de ordem, né? Então, tudo era meticulosamente organizado. E essas 12 tribos, então, eles acampavam ao redor do santuário, que era o centro do acampamento ali, onde era manifesta a presença de Deus. Ok? Das 12 tribos, tinham 4 tribos que eram como se fossem as tribos líderes ali do povo de Israel. E essas 4 tribos, nós podemos identificar como sendo a tribo de Judá, de Efraim, de Ruben e de Dan. E documentos judaicos antigos, extrabíblicos, nos apresentam de que essas tribos líderes, elas tinham estandartes, ou como se fossem bandeiras, né, para identificar cada uma delas. E veja que interessante. Os símbolos que identificavam essas 4 tribos eram justamente leão, boi, homem e águia. Os mesmos elementos utilizados por João e também por Ezequiel para descrever esses 4 seres viventes que estavam ali ao redor do trono de Deus. Outra interpretação também, que é aplicada a esses simbolismos, com relação aos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas ali, que escreveram os 4 evangelhos acerca do Senhor Jesus Cristo, cada um deles apresenta uma característica diferente de Jesus, ou dá uma ênfase maior em alguns aspectos do ministério e da divindade do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. O livro de Mateus, ele apresenta Jesus como um rei, que é simbolizado pela figura do leão. Veja que em Mateus 25:34 está escrito: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Outro texto, em Mateus 27:37, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o rei dos judeus. Então você veja que o evangelho de Mateus, ele dá ênfase em Jesus como sendo o rei, simbolizado pelo leão. Já o evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Veja no capítulo 9, verso 35 do livro de Marcos. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Em Marcos 10:44, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Então, o Evangelho de Marcos apresentando Jesus como servo, simbolizado pelo boi ou pelo novilho, que é um dos símbolos ali aplicados aos 4 seres viventes. O Evangelho de Lucas apresentando Jesus, destacando a humanidade de Jesus, um ser divino que, por um mistério muito grande, se encarnou e se tornou homem. Jesus sentia fome, sentia medo. Jesus né, passou por momentos de dificuldades, nos quais nós, como seres humanos, experimentamos também. Então veja que Lucas, lá no capítulo 4, versos 1 e 2, fala a respeito da tentação de Jesus no deserto.
E durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E Lucas 9:56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu senti empatia, né? Simpatia pelas pessoas. E o desejo dele é salvar a todas as suas criaturas, nas quais ele com tanto amor criou. Então, o Evangelho de Lucas apresentando Jesus como homem, né? Como filho do homem, um dos símbolos utilizados ali por João. E, finalmente, o último evangelho, o evangelho do próprio João, que é o que mais destaca a divindade de Jesus. E a gente já percebe isso logo nos primeiros versos, capítulo 1, verso 1 a 3. Depois lê esse texto, que texto maravilhoso e profundo. E diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, Jesus Cristo, a palavra encarnada, ele estava no princípio com Deus. Em João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, inclusive, foi grandemente acusado, né, pelos fariseus, pelos líderes religiosos da época, porque ele se dizia ser um com o Pai. E João, no seu evangelho, ele destaca bastante esse aspecto da divindade de Jesus, simbolizado ali pelo animal, né, pela águia. Então, essas verdades aqui que nós estamos estudando, como amplia a nossa mente, né? Como é maravilhoso nós estudarmos a palavra de Deus, como é maravilhoso nós estudarmos o livro do Apocalipse. Você veja que Jesus Cristo, ele nos revela uma cadeia harmônica de verdades, assim como diz uma autora norte-americana que eu gosto muito, chamada Ellen White. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós no céu. O nosso mundo, o mundo e o universo, eles têm alguém no controle, que é o próprio Deus, cujo trono está no santuário, cujo o trono João teve a visão e relatou aqui para a gente. Então, a palavra de Deus, como um todo, ela vai nos revelando essas verdades maravilhosas. Então, você veja que no céu existe ali uma cena litúrgica, uma cena de adoração. Olha que textos bonitos que nós lemos ali em Apocalipse, no capítulo 4, nos versos 9 a 11. Diz o seguinte: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, clamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por que eles estão adorando a Deus aqui? Jogando suas coroas aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então você veja aqui que essa cena de adoração no céu, todos esses seres viventes adorando a Deus, os 24 anciãos adorando a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Nós devemos adorar a esse Deus maravilhoso que nos criou. Não só nos criou, mas nos redimiu na cruz. E nós cremos, pela palavra de Deus, o próprio livro do Apocalipse nos apresenta, de que essa terra será recriada por Deus, voltará a ser perfeita. Louvado seja Deus. Nós aprendemos, estudando o capítulo 4 do Apocalipse, que há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e conduz a história em direção a um final feliz. Por isso, meus amigos, quando nós passamos por dificuldades, por problemas, por provações,
Saiba que Deus ele está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma aflição, por alguma luta. Saiba que Deus está no seu trono, no terceiro céu. Mas Ele está presente com você também nos momentos mais difíceis. O Espírito Santo que esteve presente em todos os períodos da igreja, os 7 Espíritos, né, conforme a palavra de Deus nos diz. Esse é um sinal da onisciência do Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que se passa no seu coração, na sua mente. Ele sabe das dificuldades que você tem enfrentado, dos problemas que você tem lutado, os pecados que você tem lutado para vencer também. Saiba que Deus ele está aí com você. Ele não está lá no terceiro céu ou muito ocupado com as suas coisas, que não possa se compadecer por nós. Jesus Cristo, ele é habilitado a ser o nosso sumo sacerdote, porque assim como nós vimos lá no texto de Lucas, Jesus ele foi tentado, ele passou por dificuldades, por problemas também, assim como nós passamos. Por isso que ele é habilitado a interceder por mim e por você. Louvado seja Deus por isso. Nós possamos nos entregar a este Deus. Veja aqui o texto no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós recebemos um convite pela fé para nós irmos nos achegarmos até o trono de Deus. A porta ela está aberta nesse momento. Deus coloca diante de nós, assim como nós vimos no Apocalipse 3, verso 8, na semana passada, falando ali sobre a igreja de Filadélfia, Jesus ele diz, eis que tenho colocado diante de você uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos, assim como João recebeu esse convite se estende a todas as pessoas. Nós possamos ir até Jesus Cristo, nos achegarmos até o seu trono para recebermos graça e socorro em todas as situações. Com isso, nós chegamos ao final do nosso estudo. Eu agradeço a você, mais uma vez, por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que você tenha sido grandemente abençoado, assim como eu estou sendo grandemente abençoado ao estudar com você o livro do Apocalipse. Se você tem algum pedido de oração, pode deixar nos comentários também, que nós estaremos orando por vocês. Mas que nós possamos aceitar esse convite de Deus, adentrarmos essa porta que está aberta diante de nós, nos achegarmos ao trono de Deus, para que assim Ele possa nos acolher, nos ajudar nas nossas dificuldades. Veja que Deus ele se importa com cada um de nós. Que verdade maravilhosa. Que você possa ser muito abençoado, que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua semana, e que você faça planos para estar aqui conosco na semana que vem. Nós estaremos estudando na semana que vem a respeito dos 7 selos. A visão de João, lá no trono, ela continua. Capítulos 5 e 6. Existe um livro selado nas mãos de Jesus. Jesus vai abrir estes selos e nós vamos entender qual o significado de cada um desses selos. Então não perca o nosso próximo estudo. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.